Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Segundo Reis, isso. E disseram os filhos dos profetas ao profeta Eliseu, vai lá: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face. Então segura aí. O que é isso? Pergunta para mim, mas o que é isso, bispo? Isso aqui é uma escola de profetas. Só que o lugar era muito pequeno, estava ficando difícil para todo mundo ficar ali dentro. Então disseram ao diretor da escola, o profeta Eliseu: ô Eliseu, a gente precisa aumentar isso aqui, está muito pequeno, vamos ver o que a gente faz. Aí olha o que eles propuseram: vamos pois até perto do Rio Jordão, ali tem bastante árvore, tem bastante madeira, tomemos de lá cada um de nós uma viga. O quê? Uma viga é madeira. Vamos lá, e façamos-nos ali um outro lugar para habitar ali. Bom, ponto. Vai lá. Disse Eliseu, vai. Mais uma vez. Ide. Agora você ficou rápido, né, irmão? Meu Deus. E disse um dos que estavam lá: vamos com a gente, serve-te de ires com os teus. E disse o profeta: vai, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu o quê? Um deles cortando com um machado, não tinha serra elétrica, né? Não tinha, era machadão mesmo, cortando eles, né? Uma viga ali, uma árvore, o ferro do machado, né? O machado em si, né? Saiu do cabo, e diz: o ferro caiu na água. E aí essa pessoa clamou e disse: ai, meu Senhor, eu tinha emprestado esse machado. 6. E disse o homem de Deus, o profeta Eliseu, vai. Mas esse onde caiu tem que ser assustado. Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, um pedaço de madeira, lançou na água. Olha, irmão, que milagre. E esse pau, né, esse pedaço de madeira, ele entrou na água, ele desceu. Olha o que é o milagre. Ele entrou pelo furo do machado, e diz lá, e fez nadar o machado para cima. Estou na igreja errada, mas depois eu falo. E disse: levanta-o, pega, estende a tua mão, e o tomou. Então vamos lá, irmãos. O início eu já falei, eles estavam numa escola de profetas. A escola era muito pequena, eles queriam aumentar. Disseram ao profeta: profeta, vamos então até perto do Rio Jordão, ali tem bastante árvore, e a gente corta ali algumas árvores, e a gente faz uma escola maior, né? Um espaço maior, vamos ampliar as tendas. Quando eles deram essa ideia, o profeta achou legal, mas ele disse assim: tudo bem, pode ir, vai lá vocês. Mas muito sábio, ele disse ao profeta: meu Senhor, vamos com a gente, vamos junto. Só aconteceu o final do milagre, que eu já chego lá, porque o profeta foi levado junto. Irmãos, quando o profeta ou o líder não é honrado, não há milagres. Enquanto o crente não aprender a honrar o seu líder espiritual, e essa honra que eu estou dizendo não é presentear todo dia, não é honra
de defender, de orar por ele, de querer estar junto, de querer receber a oração. Eu sempre fui membro de uma mesma igreja. Meu pastor para mim era suficiente. Não precisava ir em outro lugar. Por quê? Que ele era o meu profeta. Então, onde o profeta não é honrado, não pode haver milagres. Jesus não foi honrado em Nazaré e não pôde fazer milagre ali. Quer ver? Agora põe para mim Lucas 4, do 14 ao 30. Agora sim, vai lá. Então, pela virtude do Espírito, vai lá, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos ele era louvado. Agora, veja bem, ele estava na região, agora ele vai para a cidade aonde ele cresceu. Ele vai para a cidade aonde ele passou a infância, onde ele cresceu, onde ele jogava bolinha de gude, onde ele brincava de esconde-esconde, né? Ele vai para lá. E chegando então a Nazaré, lê lá, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, numa sinagoga, conforme era o costume, e aí ele se levantou para ler, né? Ele ia pregar, vamos dizer assim, ele ia ser o pregador do dia. Vai lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito, vai: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava lendo a profecia dele. Ele estava lendo a profecia dele, que Isaías escreveu lá atrás. Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Põe uma cadeira para mim aqui, pega lá, põe uma cadeira aqui, pode pôr duas, vai lá. E apregoar liberdade aos cativos, vai. Dar vista aos cegos, vai. Pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano o ano aceitável do Senhor. Ponto. Então, esses eram os dois versículos que a gente leu. Era a profecia falando dele. Vamos lá. E fechando o livro, entregou ao ministro, né? O pergaminho ele entregou. Aí ele faz o seguinte: havia no altar, ou sei lá como é que funcionava, mas tinha 2 ou 3 cadeiras, sempre na sinagoga, e uma das cadeiras ninguém sentava, Tiago. Por quê? Porque era a cadeira do Messias. Era a cadeira do Messias. Então, ali naquela cadeira, ninguém sentava. O sacerdote sentava para lá, sentava para cá, mas ali ninguém sentava. E aí o texto diz: fechando o livro, deu ao ministro, lê aquela palavrinha, assentou-se. Aonde? Na cadeira do Messias. Ele vai e se assenta na cadeira do Messias, olha lá, assentou-se, e os olhos de todos, pá! Olha onde esse cara sentou. Continua. Então começou a dizer-lhes, leia lá: hoje se cumpriu aos vossos. Isso que eu acabei de ler está falando de mim. Falando de mim. Continua. E todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: agora vem, vai lá. Ué, isso daí não é filho do Zé? Esse cara aí não é filho do Zé? Continua. E ele lhes disse:
sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Isso é, peraí, vocês vão dizer que é para mim operar aqui o que eu já operei em Cafarnaum, os milagres que eu fiz lá. Continua lá, e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido ou é honrado na sua pátria. Isso é muito forte. Onde o profeta não é honrado, não tem milagres. Isso é muito forte, Tiago. Continua: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta, que é de Sidom, a uma mulher viúva. 27. E muitos leprosos haviam no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, veja lá, leia lá, vou sentar de novo. E todos na sinagoga, leia lá, se encheram de ira. Não pensa que as coisas mudou muito não, de lá para cá, porque é a mesma coisa. É só você pregar uma verdade, você arruma encrenca. Vai lá, né? Todo mundo diz que ama a verdade, né, Cornic? Mas vai e fala para você ver. Todo mundo diz: eu gosto de ouvir verdade. Mas vai e fala para você ver a encrenca que você vai arrumar. Continua: e levantando-se, pegaram ele da cadeira. Ele levantou, pegaram, expulsaram ele da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada. Era uma cidade que ficava num lugar alto, né? Para dali o precipitar. Chegaram no monte, Tiago, puseram Jesus aqui, um lugar muito alto, e aqui eles iam empurrar Jesus, para Jesus cair e morrer. Eles queriam matar Jesus. Vai lá o último versículo. Ele, porém, com muita autoridade, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele foi embora. Ele falou: peraí, eu não vou ficar aqui. Irmãos, num outro texto que eu já vou ler daqui a pouco, você vai ver a Bíblia falando que Jesus fez alguns pequenos milagres em Nazaré. Uma dor de cabeça, uma unha encravada, né? Como a gente falava quando era criança, um dordólio. Vocês falam dordólio, não existe mais, né? Hoje é nome bonito, hoje é conjuntivite. Na minha época era dordólio. E o André acordou com dordólio, porque os olhos ficam fechados assim. Você já teve dordólio? Ai, que beleza, não é só eu, não é? Então Jesus curou lá uns dordólios, mais nada. Aí ele foi para Cafarnaum de novo, ressurreição, paralítico andando, morto ressuscitando, gente sendo curada. Por quê? Porque lá eles honraram ele. Põe para mim o outro vídeo, fazendo um favor. Apaga a luz, escute esse vídeo, escute. É uma senhora falando. Eu acho que é uma pastora. Apaga a luz para ficar. Quem não consegue honrar o outro nunca será honrado. Porque o princípio da honra na minha vida é conseguir entregar na vida do outro aquilo que não me entregaram ainda. Se eu não consigo te honrar, eu não abro espaço para a honra chegar até a mim. A gente percebe que as pessoas, elas têm essa dificuldade o tempo inteiro de celebrar os outros, porque elas não conhecem de princípios de honra. Se as pessoas entendessem a bênção que é celebrar o outro, ela estava fazendo celebração na vida dos outros todos os dias. Porque você atrai. Aquilo que você entrega, você atrai. Então, quando eu repudio o seu crescimento, eu estou travando o meu crescimento.
Quando eu tenho raiva do que você está vivendo, eu estou levantando uma barreira para aquilo que eu possa viver na minha vida. Amém? Coisinha rápida, mas só para você entender o que é honra. Honra é: o outro foi abençoado, eu estou feliz com a bênção dele. Um grave problema, Tiago, que é pior do que o ódio, pior do que a ingratidão, é a inveja. Quando Jesus começou a dizer, né, hoje vocês ouviram, até ali estava tudo bem. A hora que ele sentou na cadeira e ele falou: isso que eu acabei de ler é eu. Pronto, o ciúme apareceu, a inveja aflorou. Disseram: mas peraí, esse cara não é filho do Zé? Jogava bolinha com meu filho, brincava de ping-pong. Teve um dia que passou uma rasteira nele no jogo de futebol. Por quê? Porque aflorou a inveja, aflorou os ciúmes, aflorou aquela coisa que a Bíblia chama de terrena, animal e diabólica. Por quê? Por que a inveja é terrena, animal e diabólica? Porque o que estava no céu e se meteu a ser invejoso, Deus deu o pé e ele deu o traseiro, e ó, tchau. E ele e a terça parte dos anjos foram expulsos de lá, por causa de inveja. Então no céu não tem mais isso, já era, Satanás foi expulso de lá. Por que é animal? Porque a pessoa fica irracional. É tão terrível, Tiago, tão terrível, igreja, que a pessoa perde a noção do certo e do errado. Ela dá na cara, ela mostra. Você olha, você fala: meu Deus, olha a cara do fulano, da fulana. Ela mostra a inveja, o ciúme. Então é animal, é um negócio que a pessoa fica irracional, e ela é diabólica. Por quê? Porque ela é insuflada pelo inferno. O diabo disse: faz mesmo, vai lá, fala mal dele, fala mal dela, distrata, faz algumas brincadeirinhas bobas, tira um sarrinho qualquer. Por quê? Porque ela é insuflada pelo inferno. Oh, meu irmão, você não precisa disso. O Deus Todo-Poderoso, se você o serve, Ele pode abençoar e prosperar a sua vida. E você pode chegar muito longe em nome de Jesus. Comece a honrar o outro, porque o outro foi abençoado. Isso é muito sério. Você ouviu o que ela falou aqui? É uma grande verdade. Tem muita gente travada na vida por causa da inveja. Ele não sabe honrar o outro. Tiago, quando você honra, você libera a unção de Deus para te prosperar. Quando você honra, você libera um agir de Deus que vai te prosperar. Jesus chegou em Nazaré, não aconteceu nada. Por quê? Porque não honraram Ele. Jesus sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, vai para outro lugar. Onde ele chegava? Milagres, 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 milagres. Por quê? Porque milagre tem a ver com honra. Quem não sabe honrar não vive milagre. Quem não sabe honrar não vive milagre. Ele sabe o que é milagre, ele conhece milagre, mas ele não vive milagre porque não sabe honrar. Vive com ciúme, vive com inveja, vive falando coisa. Então para mim, a inveja é pior do que a ingratidão. Sabe por quê? Porque a ingratidão é o que eu acabei de falar. Quanta gente que eu já ajudei aqui, ó, e me deixaram na mão e foram embora. Tudo bem, são ingratos, sumiram. Mas o pior é a inveja. Porque a inveja, a pessoa fica, mas fica torcendo contra. A inveja, a pessoa está dentro, mas ela está torcendo contra. Espero que não dê certo, espero que não dê certo, espero que não dê certo. O sangue de Jesus tem poder. Que você seja uma pessoa cheia de milagres, porque você aprendeu a honrar, você sabe honrar. A Bíblia diz: honrai ao Senhor com a vossa fazenda.
Quando você dizima, você não está apenas fazendo um ato de trazer dinheiro na igreja, mas é um ato de honra. E aí você honra a Deus, e quando você honra a Deus, você recebe o milagre dele. Qual é? Multiplicação. Eu já vi gente, Kleber, dizer assim: olha, eu sou crente, olha, o ímpio, ele não perde nada. Não, esse dia eu estava ouvindo de um cara aqui na cidade, e outros tantos que eu já ouvi, que perdeu tudo. Pessoas que chegaram a lugares altos, tinham um monte de coisa, perderam tudo. Por quê? Porque eles não têm a bênção de Deus. Agora, sobre a sua vida, se você honra a Deus, tem milagre de Deus guardando você, sua casa, sua família, seus negócios. Quanta gente, esses dias eu conversava com uma pessoa, e eu dizia assim: quanta gente que joga demais esse final de ano agora, nossa, porque o jogo da virada lá, como é que é? Mega da virada, né? É isso? Mega da virada, ai, porque não sei o que, a pessoa vai e investe, bebe, fuma, joga, não tem problema. Aí ela se converte, Tiago, aí entregar dízimo na igreja está errado. Mas só que, irmão, você é fiel, por isso você pode falar. Quanta gente que antes de vir para a igreja jogava fora com o Satanás muito mais do que o dízimo, muito mais. Tinha um rapaz que vinha aqui uma época, não vamos citar nome, o Tiago vai saber quem é. Não dizimava, porque não sobra, mas antes de vir para a igreja vivia em boate. E o que ele falava para você? Que lá ele gastava? Oi? Em uma noite que ele recebia o salário, ele ia para a boate, ele gastava tudo. Aí ele se converteu, entre aspas. Aí honrar a Deus não podia, mas entregar o salário todo numa casa que não é coisa boa, aí podia, aí não tem problema. Então, meu irmão, quem não honra não vive milagre, mas quem honra começa a experimentar milagre. Honre a Deus, seja fiel, separe o que é dele. Deus esqueceu, eu não ponho a mão porque é sagrado, é do Senhor, é teu, então é sagrado, eu entrego a ti. Dá para você dar uma glória a Deus bem forte, igreja? Olha, em Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58, vamos lá. Mateus 13, 53 ao 58, olha o que diz. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Vai, 54. E chegando a sua, mesma coisa, só que aqui já é a visão de um outro evangelista. E chegando a sua, que pátria? Nazaré. Ensinava-os de sorte que eles ficaram até maravilhados. Olha que mensagem bonita, olha que pregação. Aí, de onde veio a sabedoria, né? De onde veio essas maravilhas, né? Porque é o filho do Zé. Entendeu? É o filho do Zé, da onde veio isso? Vai lá, continua. Não é este, olha lá, o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago e José e Simão e Judas? Porque essa história que Maria só teve Jesus não é verdade, irmãos. Maria, ela não teve relações com José até Jesus nascer. Pós isso, ela teve filhos, volta lá. Ela teve filhos com José. Jesus foi o primeiro que foi concebido pelo Espírito Santo, mas depois ela forma uma família com José, e a Bíblia cita o nome deles, um era Tiago, outro também era José, outro também era Simão, e outro era Judas. Então essa história, Maria morreu virgem, ela não teve, não é verdade. Leia a Bíblia, continua, vai lá. E não estão entre nós, fala até de irmãs, olha lá, não estão entre nós
todas as suas irmãs mesmo, que nasceram de Maria, dando-lhe, de onde lhe, pois, veio tudo isso? Quer dizer, o filho do Zé, as irmãs dele estão aí, os irmãos estão aí. Quando ele aprendeu essas coisas? Continua, vai lá. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, vai: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Olha o 58, olha o que ele fez. E não fez ali, por quê? Por causa da incredulidade deles. Aonde não há honra, não há milagre. Aonde há honra, a pessoa começa a viver milagres. Vamos lá, profeta Eliseu, honraram ele. Não, pode ir lá, vai lá vocês, eu vou ficar aqui. Ah, profeta, vamos com a gente, vamos junto. Vamos lá, a gente fica lá, não precisa fazer nada, você fica lá batendo papo com a gente, vai lá, tá bom, eu vou. Chegou lá, o povo estava lá, corta a madeira, e puxa para cá, e arruma, e faz, tal, todo mundo lá. De repente, alguém cortando, o machado sai do cabo. A Bíblia fala que eles estavam perto do rio Jordão. O machado, cai na água. O que acontece com o ferro quando cai na água? Afunda, e vai saber aonde estava? Não dá. Aí alguém gritou, Zé: e agora? Ô profeta, eu emprestei esse machado, agora eu vou passar vergonha. Como é que eu vou falar para o dono? Como é que eu vou dizer para o dono que eu perdi o machado? E agora? Ai, que vergonha. O profeta falou: aonde você estava? Eu estava mais ou menos aqui. Espera aí. Foi lá, pegou um pedaço de pau e jogou na água. Puf. Milagre. Desceu, entrou no furo do machado, flutuou, trazendo o machado novamente para cima. Irmão, isso é milagre, isso é milagre. Mas por que houve o milagre? Por que teve esse milagre? Porque eles honraram o profeta. Se eles não tivessem levado o profeta e dissessem: pode ficar aí, a gente vai sozinho mesmo, puxa saco, fica andando, querendo andar junto, irmão. A frase puxa saco foi criada pelo diabo. Para quê? Para impedir a honra. Porque quem honra, o diabo taxa ele de puxa saco. A pessoa honra, aí Satanás usa alguém para dizer: você é puxa saco, você é puxa saco, você é puxa saco. Por quê? Porque essa frase foi criada no inferno. Para quê? Para que não haja honra. Porque para muitos talvez ali, quando aquele discípulo de Eliseu disse: vamos junto, talvez alguém falou: puxa saco, não é? Mas e se não tivesse o profeta junto, aquele homem passaria maior vergonha, porque ele ia voltar sem o machado, e ele não tinha o que devolver, e era um tempo que, se não devolvesse, era taxado como alguém que roubou, e ficaria pior. Mas o profeta estava junto, sendo honrado. Jogaram, ele jogou, trouxe para cima. Que milagre, né, irmão? Que milagre, Aguinaldo. Que milagre, Gomes. Que milagre, Carlinhos. É um milagre. Como é que você faz isso? É normal isso? Onde que tá? Caiu aqui. Tá bom, é um furinho assim. Você joga, é fácil acertar. Você não está vendo nada, a água está escura. A Bíblia fala que o rio Jordão era uma água barrenta. Você não está vendo nada. Como é que aconteceu isso? Milagre. Por que houve o milagre? Porque o profeta foi honrado. Então, quando alguém for falar mal do seu profeta, você levanta, não precisa discutir não. Fala: tchau, estou indo embora, não quero ouvir, eu não concordo com você. Mas eu vou ser chamado de puxa-saco. Pois é, você está honrando. Você está indo contra o inferno, que diz que puxa-saco é aquele que quer estar junto. Não, você está honrando. Não precisa ficar ouvindo para trazer depois. Quantas vezes a gente está feliz, Arthur?
Aí chega uma boca do diabo que ficou 15 minutos ouvindo falar mal da gente. Aí chega na gente e vem dizer: olha, fulano falou isso, e você não falou nada. Não, eu queria ouvir para depois vir aqui falar para o senhor. Vai contar para o seu cachorro. Eu não quero ouvir não. Não, sabe quem é amigo? Aquele que levanta e diz assim: não quero ouvir. Você está errado. A minha igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção, os irmãos são uma bênção, todo mundo lá tem falha como você tem, mas você está errado, e levanta e vai embora. E não me procure mais. Pronto, você está honrando. Irmão, vou repetir: onde o profeta não é honrado, não pode haver milagres. Jesus não foi honrado em Nazaré, não pôde fazer nenhum milagre lá. Mas quando ele chegou na cidade vizinha, aonde o povo honrou a presença dele, milagre, 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 e milagre, e milagre. Diga comigo: aonde há honra, há milagre. Irmãos, e eu termino, eu ia falar outra coisa, mas não vai dar tempo. Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Lê lá comigo, por favor. E quando o espírito imundo sai do homem, ele anda buscando e não. Diga um assustado. Então ele diz, esse demônio diz, vai lá: voltarei para a minha casa de onde saí. Que casa? A pessoa de onde ele saiu. Satanás chama aquela pessoa de casa. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Isso é, desocupada, limpa e cheirosa. Vai lá. Então leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali naquele corpo. Por quê? Porque num corpo cabe muitos espíritos. Tem o espírito da pessoa, mas Satanás ele entra e pode caber. O endemoniado gadareno tinha mais ou menos 2.000 espíritos lá dentro. Vai lá. E eles são, os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Um dia eu atendi uma moça aqui, eu já falei isso, mas é bom repetir. Eu atendi uma moça. Eu fiz um trabalho uma época na sexta-feira. Eu vinha aqui às 6 horas e fazia atendimento espiritual. Beleza. Aí eu atendi uma moça. Ela falou: pastor, eu moro ali no Jardim Fogaça, tal. Uma moça de uns 20 anos, 20 e pouquinho. E está acontecendo isso. E contou demônio puro. Demônio puro. Falei: então, filha, eu vou orar por você hoje. Vai ter culto, eu vou orar por você. E você faz uma campanha com a gente 7 sexta-feira. Mas agora eu vou ter que vir aqui todo dia? Eu vou ter que vir nessa igreja toda sexta-feira? Ela queria libertação? Não, ela queria entrega a domicílio. Ela queria o que as pessoas fazem, liga, vai lá, entrega e vai embora. Tem um nome que eles usam para esse negócio aí. Delivery, isso aí. É isso que ela queria. Não, eu venho aqui, o senhor põe a mão na minha cabeça, e se possível orar agora, porque talvez eu não possa nem ficar no culto. Então ora agora, resolve tudo e eu vou embora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E pior, irmão, quanta gente vem para a igreja endemoniado, e ele acha porque ele foi liberto uma vez, ele pode ir embora e acabou. Ou até faz uma campanha, não é? Até faz uma campanha. Aí, eu estou liberto, eu posso ir embora, voltar para o mundo e acabou. O que Jesus ensinou? Se sair e voltar, volta 7 vezes pior. E a Bíblia diz que o último estado será pior do que o primeiro. Aquela família veio?
Não sabe? Mas só para você ter uma ideia. O Tiago foi orar esses dias com o Kleber, aonde chegou na casa, o menino estava amarrado, com cordas, endemoniado. Terça-feira, uma outra mulher passando na frente da igreja e passou mal, né? Muito mal. Entrou, assistiu o culto, foi liberta. Eu não vi se está aqui hoje, né? Mas a questão é: não imagine que uma oração resolve tudo. Não imagine que é como a dor de cabeça. Ai, dorzinha de cabeça, eu vou tomar um melhoral. Toma um melhoral, pronto, acabou. Toma Doril, a dor sumiu. Não, a vida com Deus é o dia a dia. Foi liberto, permaneça fiel. E aprenda uma coisa: se você teve uma vitória hoje contra Satanás, fica mais firme ainda, porque o próximo ataque será maior. Ah, recebi uma outra vitória, seja mais fiel ainda. Por quê? Porque o próximo vai ser maior ainda. Por que a Bíblia diz que a nossa vida, Tiago, a Bíblia diz que é de fé em fé? Isso é, você vai crescendo a cada dia na fé em Deus. E por que diz que é de glória em glória? Porque a gente vai melhorando. De fé em fé, eu vou crescendo em Deus a cada dia. De glória em glória, eu vou melhorando na presença de Deus. E o diabo não tem vez comigo. O que diz? O diabo sai e vai procurar descanso. Por que fala isso? Porque para viver nesse mundo tem que ter um corpo. Você tem um corpo. Deus te emprestou esse corpo. Esse corpo não é seu. A Bíblia diz que é do Senhor. Um dia todos irão prestar contas de como cuidou desse corpo que Deus emprestou para você. Não, eu faço o que eu quero. Pode fazer. Só que um dia haverá uma prestação de contas. A Bíblia diz isso. E aí? O que você fez? Encheu de pinga, de droga, de prostituição? Vai prestar conta. E aí? Como é que usou? Como é que foi a coisa? Então, para viver aqui tem que ter um corpo. Satanás não tem corpo, porque ele é espírito. Então ele não tem sossego, ele não tem paz. A Bíblia diz que ele procura lugares áridos, procurando paz, mas não encontra. Aí o que ele fala? Peraí, eu vou voltar para minha casa. Isso é, eu vou voltar do corpo que eu saí. Se ele volta e o Espírito Santo já preencheu, tchau, ele não entra mais. Já está ocupado. Agora, se a pessoa fez uma campanha, foi liberta, o diabo foi embora, aí o diabo volta, e a pessoa já não está nem aí mais com Deus, já sumiu da igreja, está nem mais com nada, está vivendo a vida dela, volta, ele dá uma olhada, ele entra, ele encontra a casa limpa, porque o Espírito Santo limpou, varrida, toda ajeitadinha, e cheirosa, porque um dia o cheiro de Jesus entrou lá. Mas aí não tem ninguém para proteger. Ele vai, pega 7 espíritos piores do que ele, volta, entra naquela pessoa, e no começo, Tiago, parece que não está acontecendo nada, mas vai passando os dias, um mês passando, tal, o último estado vai ser pior do que o primeiro. Então seja fiel. Não estou falando conto de carochinha, estou pregando Bíblia. Não estou falando revista Veja, estou falando Bíblia. Você acabou de ler comigo e você sabe o que eu estou falando. Quem está me entendendo, dá glória. Fica de pé no seu lugar. O Espírito de Deus está aqui. Feche os olhos, nós vamos orar. Antes de orar de joelhos, Tiago, nós vamos orar com a imposição das mãos. Deus vai libertar pessoas. Mas após ser liberto, meu querido, minha querida, não some não, viu? Que se você sumir, o seu último estado lá na frente vai ser pior do que você está vivendo hoje. Permaneça fiel. Jesus não falou ser fiel 1 mês, 2 meses, 1 ano, não.
Ser fiel até a morte. Seja fiel. Estou dizendo para você ficar todo dia nos cultos, não é isso que eu estou falando, mas ser fiel. Vem na igreja, toma a ceia no dia da ceia, vem, se possível, no mínimo 2 cultos na semana, permanece fiel, para que o diabo não entre na sua vida, e aprenda a honrar o seu profeta. Se você não honra, você não vive milagre. Está cheio de gente na igreja que não experimenta milagre, porque não sabe honrar. Não honraram Jesus, não viram milagre. A cidade vizinha honrou, viu um monte de milagre. Está na hora de você viver milagres. Honre a Deus. Honre a Deus. Para de ser mesquinho, miserável. Não, dá dinheiro para pastor. Não, você está honrando a Deus, separando o seu dízimo e a sua oferta. Fala com Deus. Fecha os teus olhos.